graça e a paz do Senhor Deus esteja em nossos corações, amém. Hoje vamos meditar sobre as 3 parábolas, que está escrita em Lucas capítulo 15, dos versos de 1 ao 32. A primeira parábola fala-se da ovelha perdida. A segunda fala sobre a dracma perdida. E a terceira sobre o filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor, a começar do verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros com alegria. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, e não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A terceira parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu a eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido, e vesti-lhe. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Amém. Vemos aqui 3 parábolas, distintas, porém, com os mesmos objetivos que Jesus tinha para nos trazer a mensagem de como nós devemos nos portar diante de alguém que, assim como em primeiro lugar, a ovelha se perde. Nós vemos a situação da ovelha. Havia 100 ovelhas, uma saiu do caminho, se perdeu.
nós vemos aqui a situação desta ovelha e o pastor desta ovelha, que simboliza Jesus Cristo. Aquela ovelha que se foi, que se extraviou no caminho, se perdeu. O pastor põe as 99 num lugar seguro, num aprisco, e vai à procura daquela que estava fora do caminho, que tinha se afastado, estava perdida. E ele acha aquela ovelha e traz de volta ao aprisco. Ele aqui demonstra o cuidado de Jesus pelas ovelhas. Jesus demonstra, em primeiro lugar, ele põe o seu exemplo de ir buscar aqueles que estavam perdidos, de se preocupar com aqueles que se desviaram do caminho e ir atrás e trazer de volta, porque ela, na verdade, a ovelha não queria se desviar, mas houve uma curiosidade dela ou uma distração e ela saiu do caminho, e o Senhor Jesus vai ao encontro dessa ovelha, traz de volta e se alegra por isso. Na segunda vem a história da mulher da 10 dracmas. E de uma dessas dracmas se perdeu dentro da sua casa. E essa mulher varre toda a casa, busca por todos os lugares esta dracma, esse dinheiro que se havia perdido. E ali ela acha essa dracma. Está uma dracma que tinha se perdido. E ela também se alegra. E ela convida as amigas, as vizinhas, para se alegrar com ela. Porque ela ficou alegre por ter achado aquela única dracma que tinha se perdido. Ora, ela tinha 9, mas se alegrou por aquela que ela perdeu e achou. Então, nesse momento, somos nós, é dentro da nossa casa, alguém que convive conosco e se perde dentro, às vezes, como que se perde dentro da nossa própria casa. Se perdeu, andava conosco para a casa do Senhor, vivia conosco na casa do Senhor, é nosso filho, é alguém da nossa família e de repente ele se perde. A gente precisa se preocupar com ele, a gente precisa fazer todo o nosso esforço para achá-lo de novo, para trazê-lo de novo, para que ele possa novamente ser encontrado e não deixá-lo perdido. A terceira parábola, uma das maiores citadas aqui, fala de uma família novamente. O pai dos filhos. Um filho que por si deseja ir embora. Por si mesmo deseja abandonar a casa do pai e ver o que o mundo oferecia. Esse é aquele pecador que está na casa do pai e por ele só, ele mesmo decide. Não aconteceu nada, ele quis. Tá tudo certo, mas ele deseja conhecer o mundo. Ele deseja deixar a casa do pai, deixar o convívio na família e ir embora. E assim Deus permite que ele vá, e ele vai. Nesse momento, não há ninguém que vai atrás dele. Ninguém vai procurá-lo. Por quê? Porque foi decisão dele ir. É a sua própria decisão ir. E no momento em que ele está lá, e que conhece todo mundo, e que o mundo inteiro, aquelas coisas que ele queria conhecer, mas chega a certo momento que as verdadeiras amizades não existem mais, o que ele tinha para oferecer ele não tem mais, e ele se sente só, e ele se sente totalmente desprezado, e ele vê a situação dele tão precária, porque ele está numa situação de flagelo, porque ele não tem mais nada, e ele, nesse momento, o Espírito Santo fala ao seu coração, e fala para ele, para que ele reconheça que lá na casa do pai, ele tinha tudo que ele queria ter. Ele tinha alegria, ele tinha o convívio, ele tinha segurança. E ele ouve a voz do Espírito Santo. Realmente ele reconhece. Sim, eu vou levantar-me, verso 18. Sim, vou levantar-me, vou ter com meu pai. Vou dizer a ele, pai, pequei contra o céu perante ti. Eu sei que não sou digno mais de ser chamado de teu filho. Mas ele queria estar ali. Ele disse, estar ali era muito melhor do que a situação que ele estava, a necessidade que ele estava passando, onde ele estava. Não tinha mais alegria para ele ali. E ele lembrou da alegria que ele tinha com o pai. E ele foi ter com o pai. Ele disse, eu vou. E foi, levantou-se e foi para o pai. E quando ele ia chegando próximo à casa do pai, o pai o avistou de longe. Deus o avistou novamente. Não que Deus nunca tinha deixado de segui-lo, de contemplá-lo, mas Deus o avistou arrependido. Deus o avistou reconhecendo que ele necessitava
de voltar ali naquele lugar, de estar de volta aos braços do Pai. E o Pai viu isso no seu coração. E o Pai, muito alegre, voltou, foi correndo depressa ao encontro desse filho. Abraçou ele, beijou. Deus, Ele te permitiu ir, mas Ele também te dá a oportunidade de voltar. O Espírito Santo vai falar ao teu coração, ou já falou. E você precisa ouvir, e você precisa reconhecer que precisa voltar para a casa do Pai. E o Pai vai estar lá te esperando. Por que o Pai não foi te procurar? Porque o Pai não foi ao teu encontro? Porque foi decisão sua. Ele respeitou a tua decisão. E Ele vai respeitar a decisão de você voltar. Quando você voltar, Ele não vai te julgar. Ele vai te abraçar. Ele vai fazer festa. Como está escrito, haverá festa no céu. O verso 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No 10 também diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Nós vemos muitas adversidades para que aquele filho que estava perdido voltasse. Até mesmo ele encontrou a adversidade na sua casa, mesmo voltando. Mas ele estava decidido a voltar. E ele se alegrou com seu pai. E o seu pai se alegrou com ele. E o seu pai disse que era importante porque ele estava morto. Era importante fazer festa. Houve festa naquele lugar. Sempre haverá festa por um pecador que se arrepende. Houve festa. O Senhor Deus fez festa por aquele pecador que se arrependeu, que reconheceu, que voltou. Volte para Jesus. Ele vai fazer uma festa na tua volta. Não importa se haverá oposição de alguém. O importa é que Deus, Ele vai te receber. Ele vai te receber com alegria. Ele vai fazer festa pela tua volta. E ali houve uma festa, houve um banquete. E houve paz no coração daquele homem. E ele voltou arrependido. Volta arrependido. Reconhece que você precisa. E lembra da alegria que você tinha na casa do Senhor, na casa do Pai. Te lembra que não faltava nada para você. Te lembra que Jesus supria todas as tuas necessidades. Te lembra que você era feliz. Te lembra que o pecado não te oprimia e nem te colocava o dedo todos os dias, dizendo que você é pecador. Dizendo que você erra. Dizendo que você tem uma culpa. Lá há perdão. Na casa do Senhor há perdão. Na casa do Senhor há graça. Na casa do Senhor há festa. Ele não quer saber o tempo que você passou longe. Ele quer se alegrar porque você voltou. O Senhor quer se alegrar contigo. Volta depressa para Jesus Cristo. Volta depressa à casa do Pai. O Pai não foi te buscar, mas Ele está te esperando. Porque foi decisão sua sair. Foi decisão sua. Você quis conhecer o mundo. E agora, lá no mundo, você está em paz? Você tem alegria? Você tem verdadeiros amigos? Isso é o Espírito Santo falando no teu coração. Dê a resposta ao Espírito Santo, dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E reconhecerei que eu não sou digno de ser mais chamado seu filho. Mas eu vou. E você foi digno. Quando você chegar lá, você será digno de ser chamado filho de Deus. Pela parábola, o Senhor te deu novamente a dignidade de você ser chamado filho de Deus. Esse filho pode ser você, que decidiu ir. Não foi ninguém que te fez ir, não foi nada que aconteceu, foi você que decidiu ir. Você queria ter a experiência. A experiência você já teve. E agora? Compare a experiência que você tinha com Jesus. Você verá que é muito melhor estar com Jesus. Amém? Que a graça do Senhor, que as misericórdias desse Deus maravilhoso te alcance, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.